Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo, novamente, terceiro vídeo da noite. Por isso que vocês vão ver eu com a mesma roupa, mesmo local. E é o seguinte, agora iremos falar sobre como age a roda kármica, ou a roda de Sansara, né? Vamos falar sobre isso porque é uma coisa muito importante para todos nós nos libertarmos, inclusive, tá? Comece deixando seu joinha, se inscreva no canal e depois da vinheta estaremos juntos. Então vamos lá, amados irmãos. Primeiramente, canal plutarco@gmail.com, mande um e-mail, deixe sua pergunta, seu comentário, pode me xingar se quiser, não tem problema, não vou levar por mal. Tô brincando. Mas quem quiser fazer perguntas aí para eu responder, eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas. E daí eu vou respondendo algumas coisas. Claro que dependendo da complexidade, eu vou ter que fazer vários vídeos, né? Mas é o seguinte, meus grandes irmãos, vamos falar sobre a roda kármica, o ciclo kármico do ser humano, a roda de Sansara, como também é dito em outras filosofias. Por que existe karma, galera? Eu vou ser simples nesse vídeo para explicar. É um estado de consciência, certo? Então, vamos lá. Vamos dizer que em uma vida passada... Ah, mas não acredito em vida passada. Bom, então precisa pesquisar mais, né? Existe vida após a morte, existe reencarnação, existe ressurreição, como Jesus Cristo ressurgiu, né? Então você tem que pesquisar mais sobre esse assunto. Se você não acreditar, veja esse vídeo então só para você entender e depois continuar a sua pesquisa, tá bom? Vamos lá. Por que existe o karma? O karma, na verdade, são registros do que nós vivemos dentro da nossa consciência, certo? Por exemplo, em uma das vidas passadas, principalmente mais entre os povos antigos ou um pouco mais atuais, vamos dizer que você fosse um guerreiro, certo? E você matou 50 pessoas, né, nas suas batalhas. Você tinha um grupo, precisava se defender, ou foi do grupo que queria atacar, e você chegou e feriu ou matou 50 pessoas. E depois você morreu, perdeu o veículo físico, foi para o astral. Lá é óbvio que você vai passar uma dificuldade muito grande, por ter cometido esses atos, né, tão pesados de energia, e depois você vai voltar aqui para a Terra para poder, vamos dizer assim, concluir o seu aprendizado. Porque estamos aqui justamente para aprender, grandes irmãos. Estamos aqui para aprender e depois cocriar. Aprender cocriando, quase isso. Então, quando você voltou aqui para a Terra e você foi um guerreiro numa vida passada, esta informação, essa sua vida passada ficou dentro... Peraí, acabando a bateria... ficou dentro da sua consciência, ficou registrado na sua consciência, no seu registro akáshico também, entendeu? Isso ficou registrado na sua consciência. Muito do que nós vivemos hoje, na nossa realidade, na nossa atualidade, nós trazemos de vidas passadas. Tanto a questão da criação, tanto a questão de alguns dons, de criativos. A pessoa pode ter sido músico numa vida passada e tem uma facilidade por gostar de música nesta vida atual, ou até por ser músico também nesta vida, né? Então algumas coisas nós trazemos das vidas passadas, muitas coisas que a gente aprende. Só que algumas coisas de delitos, né, que nós cometemos nas vidas passadas ficam registrados na consciência. E nesta atualidade, esses registros acabam nos influenciando de certa forma, né, a sua personalidade. Então pensemos que todos nós, para você ter noção, somos completamente diferentes fisicamente. E ao mesmo tempo também todos nós temos personalidades únicas.
certo? E mesmo assim, a nossa consciência, o que é preciso para poder evoluir a nossa consciência e depois se exportar através do amor e luz para dimensões superiores, é a questão de você encerrar os aprendizados, inclusive de vidas passadas, que nesta vida, cada vida atual que nós temos a chance de cancelar, de ultrapassar essa roda kármica, né? Essa roda de energia kármica que traz para nós, aprendemos, de certa forma, às vezes sofrendo em nossas vidas, entendeu? Para poder pontuar, equivaler à pontuação do negativo para o positivo, né? Vamos dizer assim. Então, quando você foi um guerreiro e feriu 50 pessoas ou matou 50 pessoas, esse registro está na sua consciência atual, porque a consciência também é eterna junto com a alma. A alma e o espírito têm uma consciência. Estando aqui fisicamente ou estando em outro plano, a consciência permanece, entendeu? E o estado de consciência é muito importante. Por isso, o gatinho, nós precisamos encerrar estas questões. E tudo depende de nós mesmos, entendeu? Não é que Deus vai julgar para que você acabe o seu karma. Não, o seu karma você próprio atrai para você mesmo. Inclusive com novos gestos que você pratica na vida atual. Então, quando você for guerreiro, vamos voltar lá de novo, é um exemplo, né? Foi guerreiro, matou 50 pessoas. Nessa vida que você está atualmente, você tem esse registro do que aconteceu na vida passada. E pode esse registro, de certa forma, influenciá-lo em algumas atitudes dessa vida atual. Entendeu? Então, o que nós devemos fazer? Como nós devemos agir? Nós devemos, primeiramente, falar para nós mesmos: eu me perdoo de todos os atos ruins que eu fiz em todas as minhas vidas passadas. Você está afirmando para a sua consciência que você se perdoa. Porque é um peso na consciência, inconscientemente, os atos que você cometeu no passado. Certo? Como você também fortalece este encerramento de aprendizados que teve no passado, praticando atos bons e se controlando na sua vida atual. Que é por isso que nós temos que ter uma grande referência, que o amor é uma grande referência para nós praticarmos o bem, e o equilíbrio, de não atuarmos de forma errada, não ficarmos irritados, não ficarmos discutindo com as pessoas. Se alguém discute com você, você não seja igual àquela pessoa que está te ofendendo, e entre outras coisas que eu sempre expliquei. Então, ao mesmo tempo, você tem que dizer para você mesmo que se perdoa de todas as vidas passadas. Quando a gente vai abrindo a consciência, nós vamos acessando nossas vidas passadas. Em algumas das vezes, nós acessamos através dos sonhos. Por isso, prestem atenção através dos seus sonhos, os sinais que você tem para utilizar na sua vida atual, na sua realidade atual. Eu vou contar brevemente um sonho consciente que eu tive sobre uma vida passada minha. Eu tive vários sonhos, já conheci várias vidas passadas minhas, mas essa aqui eu quero contar porque justamente é importante na questão do que eu passei e fui naquela vida, meus atos nessa vida, que não foram tão bons. Não tão ruins também, mas aconteceu o seguinte. Esse sonho consciente foi assim, eu estava numa faculdade e... deixa eu lembrar agora. Estava na faculdade e lá teve, de certa forma, uma briga lá com alguns alunos, uma pancadaria generalizada. Eu até fui lá, mas daí ficou tudo bem, ficou tudo de boa. E nesse dia, na faculdade, ou próxima à faculdade, eu tinha bebido, né, cerveja ou algo assim. E daí eu estava com uma moça, né? Estava com uma moça, saí da faculdade e fomos para um bar beber, continuar bebendo, né? Fomos para um primeiro, daí estava meio fechado, fomos para o outro. Olha só, isso tudo um sonho consciente e acessando vida passada, correto? E por que eu sei que é vida passada? Porque eu já tinha tido esse sonho
em outras vezes, em outras épocas, né? Eu já tinha sonhado nesse mesmo lugar, sabe? Não determinada situação, mas nessa mesma cidade, nesse mesmo local e praticamente quase igual ao que eu sonhei novamente. E daí, nesse dia, eu saí de um bar e olha que interessante, daí eu vou contar mais um detalhinho que faz algum sentido. Quando eu estava nesse último bar, antes de ir para casa, estava eu uma moça, eu vi uma mulher. E uma mulher que parecia, entre aspas, uma bruxa. Ela tinha uma face diferente, entendeu? Uma pinta, um nariz diferente. Parecia que uma bruxa. Quando eu saí com essa outra moça que eu estava do bar, essa outra moça, uma senhora meio estranha, começou a nos seguir, né? Daí chegou o momento que eu fui atravessar uma rua, uma avenida movimentada, certo? E eu, como eu devia estar meio bêbado, vamos dizer assim, fui atravessar e veio um ônibus vermelho. Veio um ônibus vermelho que eu vi chegando em mim, não deu tempo, eu afastei, bateu em mim e eu afastei, meu espírito saiu do corpo naquele momento. Entendeu? Eu morri de forma instantânea, né? Pelo menos isso. Eu dou risada, galera, porque eu já passou, né? Mas eu fiquei muito impressionado quando eu acordei nesse sonho. Eu vou explicar o porquê que aconteceu. Eu vivi esse sonho no momento que eu morri nessa vida passada, correto? Então eu fui atravessar, veio o ônibus, eu pulei do ônibus, como se eu tivesse desviado do ônibus, certo? E continuei, atravessei a rua e continuei e fui até um apartamento onde eu morava. Cheguei no apartamento como se eu tivesse vivo, né? Porque eu não sabia que eu tinha morrido. Cheguei lá no apartamento, tal, sentei. Daí de repente chegou um homem. Chegou um homem e veio conversou com outro senhor que estava sentado na mesa, que devia ser meu pai ou algo assim. E conversou, mas eu não consegui conversar muito com ele. Eu fiquei ali só de butica, ali sentado na mesa ali, sei lá o que eu estava fazendo. De repente tocou o interfone. Tocou o interfone e eu meio que fui atender o interfone. E comecei a falar com o porteiro, mas não estava falando direito. Eu saí na sacada. Quando eu saí na sacada desse prédio, eu vi chegando um carro com o meu corpo. Olha só, galera. E daí chegou e eu falei, nossa, eu morri. E daí eu veio na minha mente, quando chegou na verdade o corpo eu vi que eu tinha morrido, daí eu acordei, né? Porque daí já bateu um negócio e acordei. Depois eu fiquei raciocinando. Então eu sei que quando eu fui atravessar a avenida, o ônibus veio. Eu achei que eu desviei porque eu fiz assim e o ônibus passou. Tipo assim, eu fiz e ele passou. Eu ia atravessar mais correndo na frente dele, não consegui. Daí eu vi que não dava, eu voltei. Mas aconteceu isso, não. Ele bateu em mim e o meu espírito pulou do corpo. Entendeu? E eu achei que estava vivo ainda, porque o plano espiritual, para quem faz projeção astral, vai para o astral, sabe que os espíritos estão em volta de nós, né? Eles estão vivendo nessa mesma plano físico que nós estamos, só que em outra dimensão, outra faixa de consciência, entendeu? Outra faixa de vibração, frequência, vamos dizer assim. E daí eu acordei e fiquei pensando, puxa vida, o que eu fiz, né? Então eu fui inconsequente, bebia. Beber não tem nada a ver com a questão de karma, galera. Você pode beber à sua vontade, só que você tem que ter o equilíbrio. Você pode beber sua cervejinha, agora se você sair do seu equilíbrio quando você bebe, daí já não é uma coisa positiva, porque você está fazendo mal não para o seu corpo físico apenas, mas para o seu corpo astral. Entendeu? Porque daí você tá com um pensamento negativo, tem pessoas que bebem e não conseguem se controlar, brigam com a esposa. Agora, se você beber e ficar de boa, sempre mantendo o seu equilíbrio de pensamento positivo e tudo mais, não há problema, vocês têm que viver a vida. Buda ensinou que você pode chegar à ascensão, à iluminação, praticando, seguindo o caminho do meio, entendeu? Que é o caminho da materialidade, físico e espiritual. Entendeu? Você tem que unir isso para poder
vamos dizer assim, não ir até não ficar só para o lado material, isso ser mais forte do que o lado espiritual. Os dois têm que estar igual. Então não adianta você deixar de comer porque você vai chegar para a iluminação ou fazer um jejum de 40 dias. Não é isso para chegar à iluminação. A iluminação, se você chega através da prática do amor incondicional. Não se julgue, não há julgamentos, nem celestes, porque você bebe uma cerveja ou porque você fuma um cigarro. A única coisa é que você está prejudicando o seu corpo físico. Entendeu? Porque você, porque eu fumo cigarro, será que eu não vou ser salvo por Deus? Claro que não tem nada a ver, muita gente prega isso, às vezes até no espiritualismo ou nas filosofias de doutrinas religiosas, pregam que se você fumar cigarro, você não vai ser salvo, ou você vai ficar no umbral. Meu, não existe isso, você pode atingir o êxtase do amor, o estado de graça perfeito, mesmo fumando cigarro, ou bebendo sua cerveja no final de semana, ou quando você tiver algum evento, claro que controladamente, certo? Controladamente. Não se julguem pelos seus atos. Não se julguem se você come carne. O Chico Xavier se ascensionou como mestre ascenso e ele comia seus bifinhos. Divaldo Franco, um grande mestre, ainda vivo, com mais de 80 anos, acho que chegou até 90 anos esses dias. Divaldo Franco, pesquisem aí. Eu tenho uma grande admiração por ele. Aprendi muito com ele também. Ele come os seus bifinhos, come a sua carne. Não precisa ser vegetariano porque daí você vai ser iluminado ou vai chegar à iluminação. Não. Não se julguem pelo que vocês façam, mas façam com responsabilidade. Correto? Então, meus grandes irmãos, olha, só para concluir, vocês podem alcançar o estado de graça mesmo fazendo essas coisas, porque isso são dogmas que jogam para as pessoas. Isso até de doutrina espírita, de religião, que às vezes tem que usar saia comprida ou não pode cortar o cabelo. Isso daí são invenções para poder doutrinar as pessoas, entendeu? É a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Porque o sábado você tem que descansar. Deus falou isso para quem? Porque Deus disse isso na Bíblia. Não é Deus que disse isso na Bíblia. Foi um homem que foi inspirado por até Espírito Santo. Foi inspirado por seres celestes de luz. Infelizmente, às vezes os dogmas não entendem que alguns homens eram médiuns. Todos nós somos médiuns, mas alguns homens recebiam informações telepáticas ou de canalizações e eles escreviam suas histórias, ou viajavam no astral e tinham suas visões, né? Então, praticamente, o Apocalipse é quase todo feito em visões, profecias de visões, de viagens no astral, entendeu? Ou ou acoplagem energética ou telepática para passar essas informações, porque via os 7 cavaleiros, porque o mar vermelho, porque uma estrela absinto caindo, ou algo assim. Isso foi visões, galera. E as pessoas não acreditam, quem segue doutrina religiosa de algumas vertentes não acredita no espiritismo, daí o espiritismo também acha que também é o único dono da verdade, e também daí não segue também algumas coisas da outra doutrina, então você tem que unir, aprender de todas as filosofias para tirar o melhor para você, entendeu? Não se julgar, não ter preconceito com você mesmo, seguindo o amor, a gente vive a realidade da fisicalidade com equilíbrio. Pode namorar, só não pode também trair, não pode ser infiel. Essas coisas tem que seguir praticamente os 10 mandamentos, entendeu? Agora não levem ao pé da letra, porque a iluminação, o amor divino, o estado de graça, o acesso à sua consciência, o acesso do seu eu superior, do seu Deus, do nosso Pai Criador em você, ele não te julga por nada. Então não vá se julgar por determinadas atitudes. Então vamos lá voltar à questão do karma, certo? Puxa, galera, deixa eu beber um copo de água aqui. Já falei 3 vídeos aqui, a garganta tá secando. E daí, é o seguinte, como curar, como se salvar, como se separar dessa roda karma? Primeiro você tem que se afirmar, praticar o amor e falar pra você mesmo, eu me perdoo de tudo e eu perdoo todas as pessoas que me fizeram mal em todas as minhas vidas. Eu me perdoo como eu fui, como eu atuei em todas as minhas vidas, né? Hoje, com todo respeito e humildade, eu não sinto nada, nem peso na minha consciência de nada
do que eu já vivi em vidas passadas. E olha que eu já acessei algumas das minhas vidas passadas. Eu sei algumas coisas ruins que eu fiz em vidas passadas, ou que fui obrigado, mas por eu poderia ter negado a fazer, entendeu? E muitas coisas boas também que eu fiz. Então, todos nós, em altas vidas, em determinadas vidas, fomos bons, tivemos boas atitudes, tivemos também más atitudes, como nessa, nós, entre aspas, somos pecadores porque nós vivemos na dualidade. Mas não é pecadores em si. Nós temos que seguir o equilíbrio. Então, por exemplo, nesta vida atual, tudo que passou, tudo, por exemplo, vamos dizer que você tenha 30 anos, tá? Do 0 ano até o 30 anos, tudo que você fez, se você errou, se você cometeu delitos e tudo mais, já se perdoe por aí, porque só existe o agora em nossa realidade. Só existe o agora. Tudo o que você fez de errado serviu como aprendizado. E o que nós temos que fazer? Encerrar esses aprendizados para não cometer os mesmos erros sempre. Quando você fica martelando, por exemplo, você errou com 20 anos, você errou em alguma coisa. E até hoje você continua errando, é porque não concluiu, não encerrou esse aprendizado que você deveria ter concluído para aprender outras coisas. E principalmente seguindo o amor incondicional, você não vai acabar errando, você vai acabar só acertando. E com isso você vai produzindo pontuações maiores, elevadas, para poder ir para a quinta dimensão, ao invés de ficar entre quarta e terceira dimensão, nascendo e perdendo a roupa física. Correto? Então, grandes irmãos, justamente nesta vida, né, já existe uma roda kármica. Só que você pode encerrar, porque o que existe é o agora, o passado já passou. O que você tem que trazer é o aprendizado dos erros que você cometeu e não cometer os mesmos erros, continuar cometendo os mesmos erros. Tá entendendo? Então, é isso, irmãos. Afirmem para vocês mesmos: eu me perdoo de todos os erros que eu cometi em outras vidas e nessa vida. Eu perdoo todas as pessoas que cometeram erros comigo em todas as minhas vidas e nessa vida. Eu estou pronto para seguir o amor incondicional e praticar o bem para todas as pessoas. Eu sou filho do nosso Criador, eu sou um co-criador e eu só vou criar coisas boas. E a partir disso você vai sentir uma leveza, você vai sair dessa roda de consciência que te prende, porque é tudo na consciência que fica registrado e você precisa se libertar da consciência. Né? Não tem acreditado peso na consciência? O que é o peso na consciência? Você pode ter um peso na consciência do que você cometeu um erro ontem. E hoje você está com um peso na consciência. Daqui a amanhã você já não está mais com esse peso na consciência. Mas você cometeu aquele erro. Como você conserta o erro no amanhã? Na verdade, você tem que consertar no agora. Você tem que se auto-perdoar. Ou pedir perdão até para alguém. Correto? E mesmo que a pessoa, você não consiga pedir perdão para alguém, porque você não tem mais o contato com a pessoa, peça perdão, mesmo que seja para o universo, certo? Então você precisa consertar e curar a sua consciência. É um estado de consciência, tá? Inclusive eu vou fazer um vídeo próximo que é qual o plano dimensional que a sua consciência está. Porque mesmo que nós estamos na terceira dimensão, nós podemos estar com a consciência em outra dimensão mais elevada. E por isso que aqui nós conseguimos implantar o bem, o amor e progredir. E ajudar as pessoas também. Porque todos vocês que estão assistindo esse vídeo é porque vocês estão despertos ou despertando. E vocês estão despertando justamente para ajudar outras pessoas, falando sobre o amor, falando sobre a luz e falando sobre o equilíbrio, o caminho do meio, certo? Então, curem-se através das suas afirmações, tá? E das suas orações também. É muito interessante cada um utilizar uma oração, construir uma oração própria, individual, original, única, certo? Porque a oração, a palavra tem poder. E quando nós oramos, o universo se explode em alegria, entendeu? E nós somos vistos sempre. Então nós também devemos dar muita atenção a isso. Então, se perdoem, perdoem o próximo e acreditem que vocês já encerraram tudo o que vocês já passaram. E não tem nenhum peso mais de karma na sua vida, correto? E com isso vocês estarão livres para poder co-criar coisas boas e não ficar apegados de forma inconsciente
às vidas passadas e aos erros passados, correto? Muito obrigado, grandes irmãos. Esse vídeo até que ficou curto, 23 minutos. Não tão, mas ainda vou tentar fazer menores. Muito obrigado de coração. Não achem que vocês estão presos à roda kármica, porque vocês são seres divinos, vocês são seres livres. E é isso que a meta de vocês, se libertar para a verdade, se libertar para o amor, correto? Fiquem com o nosso Pai Criador, com Jesus Cristo, com o Arcanjo Miguel, Mãe Maria, seu anjo da guarda, seu eu superior, seus mentores e guias de amor e luz e todos os nossos irmãos celestes que protegem o nosso planeta e nos protegem também. Amem-se, amem tudo que exista, amem cada vez mais e através do amor vocês estarão em estado de graça e conseguirão atingir o êxtase, o corpo divino dentro de você mesmo. Grande abraço a todos, grandes irmãos. Amo vocês.